Um mercado de 25 bilhões de reais por ano que emprega 5 milhões de pessoas. Esse é o tamanho do audiovisual brasileiro, que conta com incentivos como 700 milhões por ano em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e cotas de exibição na TV por assinatura. Mas o consumo de vídeo está migrando para os serviços de streaming e vídeo por demanda. Como ficam os filmes e séries nacionais nas plataformas? Tem condições de concorrer com esse mercado cada vez mais internacional? Nosso tema hoje é o presente e o futuro do mercado audiovisual brasileiro. Conversamos com Vera Zaverucha, consultora especialista em legislação audiovisual, e Manuel Rangel, produtor e ex-presidente da Ancine. Muito obrigada pela presença de vocês no programa. Eu começo com a Vera. Quão dependente é o mercado audiovisual brasileiro de políticas de incentivo, como a cota de exibição ou o financiamento pelo Fundo Setorial? O mercado hoje é dependente tanto de um quanto do outro. Acho que a Covid fez com que o mercado buscasse outras formas de financiamento, mas ele é totalmente dependente ainda do financiamento público e também das cotas de exibição nas TVs e nos cinemas, porque a gente sabe que o mercado é ocupado basicamente 80% pela cinematografia estrangeira. Então, a gente precisa de leis de proteção ao nosso mercado, porque a gente tem muita assimetria dentro dele, então é muito necessário ainda a gente ter esse tipo de mecanismos de apoio ao audiovisual nacional. Manuel, uma visão de uma pessoa mais liberal seria de que um filme ou série brasileiro é um produto e se precisa de incentivo é porque não é bom. Essa visão até já foi expressa em relação à Lei Rouanet e ao Fundo Setorial do Audiovisual, que tem sido bastante questionados nos últimos tempos. Como você vê esse ponto de vista? Essa é uma visão ingênua e é uma visão que ignora a experiência do desenvolvimento do mercado de cinema e de audiovisual no mundo. Não é apenas a indústria de cinema e audiovisual brasileira que demanda política pública de apoio à produção e regulação para sua presença no mercado. Os mercados europeus, o Canadá, os mercados asiáticos, Coreia, Japão, China, todos eles requerem algum tipo de política pública de apoio ao desenvolvimento do cinema e do audiovisual e também requerem regulação que viabilize a presença da produção nacional nos diversos segmentos de mercado. Por que isso? Porque nós temos no território do mercado audiovisual uma estrutura mundializada de distribuição hegemônica, em que poucas empresas controlam a estrutura internacional de distribuição e de circulação de obras audiovisuais. Com isso, elas asseguram o mercado para suas próprias produções e dificultam que as indústrias locais e a produção local nos diversos estados nacionais encontrem o espaço para a circulação das obras. Por isso que nós, então, construímos no Brasil já uma robusta política pública de apoio ao cinema e ao audiovisual, ferramentas que foram construídas durante décadas e com a avaliação e a participação da sociedade brasileira e do parlamento brasileiro, para que o Brasil pudesse e possa ter seu espaço com a sua própria produção de filmes e séries e, com isso, chegar à maioria da sociedade brasileira. Os principais mecanismos dessa política, Vera, seriam a cota de exibição na TV por assinatura e também nas salas de cinema e o Fundo Setorial Audiovisual? São esses os mecanismos responsáveis pelo boom dessa indústria nos últimos anos? Nós desde sempre tivemos apoio, de alguma forma, a cinematografia nacional teve apoio sempre do Estado, né? Primeiro com a Embrafilme, depois com a Secretaria do Audiovisual e depois com a Ancine. Mas realmente o grande boom que a gente teve foi em 2011, com a Lei 12.485, que ficou em discussão durante 5 anos já no Congresso. Essa lei foi fundamental porque ela possibilitou não só
o aumento dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, mas, ao mesmo tempo, ela foi muito inteligente, porque ela, junto com isso, ela também cria as cotas para o produto audiovisual brasileiro. Então, a junção de cotas com a possibilidade de nós termos uma produção audiovisual robusta, grande, com uma política que alcançou as diversas regiões do país, mostrando diversidade, mostrando como o Brasil é, isso daí realmente foi um avanço bastante grande na nossa cinematografia, nos conteúdos para a televisão por assinatura. Desenvolvemos séries, desenvolvemos várias coisas que antes a gente estava restrito ao cinema. E hoje a gente vê muito conteúdo audiovisual brasileiro nas televisões. Foi uma junção da televisão com o cinema que foi muito importante, porque sem isso a gente, eu acho que nunca teria alcançado o público que hoje a gente alcança. Manuel, hoje a gente tem uma discussão em relação a essa Lei 12.485, que é a Lei do Serviço de Acesso Condicionado de 2011, que ela já estaria velha, né? Há manifestações da própria Anatel, do Ministério da Justiça e também do Congresso em não aplicar essa legislação para plataformas de streaming e vídeo on demand, e se discute até uma nova regulação. Como fica a produção nacional, né, filmes e séries nacionais, nesse novo cenário? As cotas acabam? A manifestação do Ministério da Justiça e da Anatel é uma manifestação interessada. Ela é uma manifestação em defesa dos interesses da indústria audiovisual estrangeira dentro do Brasil. É uma posição favorável à desregulação do mercado audiovisual brasileiro, que na prática significa desorganizar a indústria audiovisual no país, tanto o segmento de TV paga quanto o segmento de vídeo por demanda. No Congresso Nacional, o que nós temos são múltiplas posições. Desde a posição de parlamentares, que também têm essa visão de desregulação completa do mercado audiovisual brasileiro, até parlamentares que, muito ao contrário, têm defendido que se adote uma evolução do marco regulatório para que, além da TV paga, nós tenhamos a regulação do vídeo por demanda, que, aliás, é o que há de mais moderno em termos de regulação no mundo. A Europa já viveu 2 ciclos regulatórios do vídeo por demanda, continua a ter uma TV paga forte, robusta, com espaço para a produção europeia e para as empresas europeias, e apenas a visão parcial, interessada de alguns, é que levam à ideia de que um país como o Brasil pode desprezar um mercado enorme de TV paga que o Brasil ainda tem. Eu acho muito curioso quando alguns, mencionando a redução da base de assinantes da TV por assinatura, ignorando uma profunda crise econômica que o país vive desde pelo menos 2015, crise econômica com inflação galopando, com empregos sendo exterminados, nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil hoje, com perda de renda dos brasileiros, que, óbvio, leva a corte de despesas regulares e fixas, como é uma assinatura de TV paga, que as pessoas, ao verem uma redução dessa base, que ainda gira ao redor de 14 milhões de assinantes, possa se dar ao luxo de desprezar o tamanho de um mercado como esse, achando que basta desorganizar esse mercado e que outras coisas entraram no lugar. O que eu vejo é que a Lei 12.485, ela cumpriu uma função importante de abrir o mercado de TV paga para que fosse explorado pelas empresas de telecomunicações diretamente e todo um conjunto de outras empresas. Ela impulsionou o mercado de programação, ela viabilizou a presença do conteúdo brasileiro nos diversos canais de televisão por assinatura que chegam em nossas casas e viabilizou a criação de novos canais dedicados ao conteúdo brasileiro e ao conteúdo brasileiro de produção independente. E, é claro, ela é uma lei que ela precisa de evoluir em sintonia com as transformações que o mercado está vivendo. Nós temos uma profunda transformação, que é a consolidação do segmento do vídeo por demanda. Esse hoje é também no Brasil um serviço audiovisual bastante robusto e é natural que seja necessário ajustar elementos da regulação do mercado de vídeo por demanda para ter um bom convívio com a regulação do mercado de TV paga. É aí que, na minha opinião, deveria se concentrar o debate e a reflexão
a partir do ponto de vista daqueles que defendem os interesses do Brasil e que defendem que o Brasil deve ter uma indústria audiovisual robusta, capaz de atrair divisas, gerar riqueza, gerar empregos. Ou seja, o meu ponto de vista é de que o Brasil é muito grande para se tornar apenas um centro consumidor de produções audiovisuais estrangeiras. Não faz sentido o Brasil se tornar apenas isso. Mas o caminho nessa nova regulação seria aplicar essas cotas presentes na Lei 12.485 também nas plataformas de streaming e vídeo on demand? Ou haveria outro caminho? Eu queria ouvir vocês dois sobre isso, começando pela Vera. Olha, eu acho que são basicamente 3 pilares que devem constar numa lei sobre o vídeo por demanda. Um deles é a obrigatoriedade de investimento dessas empresas em produções locais. Outro é a questão da proeminência do conteúdo brasileiro, ou seja, não adianta nada nós termos o conteúdo brasileiro dentro da plataforma se nós não conseguirmos encontrar esses conteúdos. Esses conteúdos normalmente ficam escondidos, então é muito importante que a gente fale sobre a questão da proeminência. A terceira coisa é a cota. Eu acho que a gente precisa ter uma obrigatoriedade para que esses players do mercado tenham conteúdo audiovisual brasileiro de uma forma robusta, principalmente se a gente está falando no mercado brasileiro. Então, a gente tem que ter produtos brasileiros dentro dessas plataformas. Isso também vai possibilitar que esses produtos sejam internacionalizados, obviamente. E tem um quarto pilar, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, que a gente também tem que falar sobre isso, até porque a gente precisa ter uma regulação que seja isonômica para todos os mercados que distribuem conteúdos audiovisuais. Então, eu acho que é importantíssimo a gente pensar nessa regulação. Já existem, inclusive, 2 projetos, um dos projetos está no Senado, e é um projeto que já vai ser relatado agora pelo Jean Paul Prates, do PT. Então, eu acho que é importante que a gente preste atenção nesse projeto, porque eu acho que nós estamos no momento certo e tem que ser agora, senão a gente vai perder espaço dentro desse mercado também. Manuel, sua visão sobre como deve caminhar essa regulação para o cinema nacional daqui para frente? Veja, nós estamos vivendo um momento muito especial do serviço de vídeo por demanda no Brasil. As plataformas elas têm ampliado seus investimentos para a oferta do serviço aos assinantes, mas também para a produção de conteúdo. Com a falência da política pública, com a paralisia dos investimentos públicos no setor audiovisual, as plataformas ocuparam um lugar de demandar ainda mais intensamente a produção brasileira para apresentar filmes e séries para suas plataformas, e elas, portanto, vão cumprindo um papel muito relevante de ocupação do mercado brasileiro. Agora, qual é a questão? A questão é que o modelo dominante é um modelo em que a propriedade patrimonial dessas obras, a propriedade patrimonial dos filmes e séries, elas pertencem às plataformas que veiculam essas obras, ao invés de que as plataformas sejam as financiadoras e as licenciadoras, com a propriedade permanecendo na mão dos produtores independentes. Então, por isso há um debate a ser travado. Essa é uma das razões pelas quais há um debate a ser travado. A necessidade de um equilíbrio melhor na organização do mercado audiovisual brasileiro, que permita que os produtores independentes brasileiros mantenham propriedade patrimonial de séries, de filmes que produzem. Por quê? Porque ali eles investem seus talentos, sua criatividade, sua capacidade de agregar talentos, valores, e ao terem a propriedade patrimonial dessas obras, tem ali um mecanismo de longa duração de geração de valor, permitindo, portanto, a construção de um ciclo virtuoso de desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira. Portanto, eu entendo que hoje uma das questões cruciais na construção de um marco regulatório para o vídeo por demanda é uma atenção bastante especial a um elemento que já está presente na legislação de cinema e na legislação de TV paga, que é a defesa da produção independente.
do direito à propriedade patrimonial às empresas produtoras brasileiras que criam, desenvolvem e produzem essas obras. E isso não significa que não haverá uma sintonia, uma convergência com as plataformas. Muito pelo contrário. Netflix, Amazon, Globoplay, Warner, Disney, estão hoje grandes investidores no setor audiovisual brasileiro. São muito bem-vindos os investimentos que eles fazem. Eles agregam uma expertise e criam condições, pelo menos a maior parte deles, de serem janelas para a circulação internacional dessas obras, mas é preciso uma repactuação que também preserve em mãos dos produtores independentes propriedade patrimonial sobre essas obras, o que convém aos interesses do Brasil, convém aos interesses de longo prazo, de fortalecimento dessas produtoras, que são o lugar da criatividade, da agregação do talento, da agregação de valor na produção dessas obras e, portanto, permite a gente trabalhar com a perspectiva de um ciclo de desenvolvimento virtuoso para a indústria audiovisual. Agora, não é muito fácil fazer uma regulação desse mercado sem olhar para o cenário internacional, porque essas plataformas, se não encontram no Brasil condições muito favoráveis para a produção, podem buscar outros países, qualquer lugar do mundo, para poder fazer essa produção e distribuir no mundo todo. Então, como superar essas barreiras internacionais, né? Acaba sendo uma competição país a país, regulação a regulação, fica mais ou menos aquela competição da reforma tributária dos estados por ICMS. Não funciona dessa forma, Vera? Não, eu acho que não. Na verdade, cada país tem a sua regulação e eles têm que obedecer à regulação de cada país. Na verdade, a gente está protegendo o nosso mercado. Quer dizer, eles vão ter... se nós tivermos uma lei que regule o VOD, nós vamos ter conteúdos brasileiros no nosso mercado, vamos ter cotas no nosso mercado, vamos ter produção no nosso mercado. Os outros países vão se comportar provavelmente da mesma forma. A União Europeia, ela tem a cota lá do conteúdo europeu e tem as cotas dos conteúdos de cada país. Então, eu acho que isso daí não vai, vamos dizer, atrapalhar, vamos dizer, nenhuma dessas empresas de cumprirem com as determinações, as leis, a regulação de cada um dos países onde eles estão explorando. Na verdade, eles exploram o nosso mercado e a gente precisa ver algo desse mercado, né? Não pode ser assim, livre. Manuel, aproveitando toda a sua experiência na Ancine, nesse cenário de convergência tecnológica, deve haver a convergência também dos órgãos reguladores? Por exemplo, fusão da Ancine e da Anatel? Eu queria só voltar um momento antes na questão que você levantou. Eu diria que isso é um mito, sabe? A ideia de que se eu estabeleço regulação, se eu estabeleço condições específicas para a produção brasileira, as empresas que atuam aqui deixariam de atuar aqui ou buscariam outros mercados ou buscariam produzir em outros lugares. Isso já foi dito sobre o nosso cinema e quando se estabeleceu cota de tela e contribuição para a indústria, isso não aconteceu. Isso foi dito quando se tramitava a lei da TV paga e veio a lei da TV paga com obrigações de carregamento de conteúdo brasileiro e contribuições para o fundo público e isso não aconteceu. E eu lhe digo, também não acontecerá no segmento de vídeo por demanda. Por quê? Em primeiro lugar, porque as plataformas têm interesse na produção de obras para o mercado brasileiro. Elas têm interesse em trabalhar com a produção independente, elas estão trabalhando com a produção independente. O que está em debate aqui é de que forma se dá o arranjo econômico em torno da circulação dessas obras, de que forma se dá o arranjo econômico e as obrigações de tratamento com essas obras. Portanto, as plataformas têm um enorme interesse, manterão esse interesse e isso tende, inclusive, a fortalecer as trocas, porque quem se dá ao respeito, mais respeito recebe por parte do outro. Além de tudo, o Brasil não é um país de 5 milhões de habitantes, é um país de 210 milhões de habitantes. Nós somos uma das maiores populações no mundo, um dos maiores mercados do mundo. Um mercado como esse é do interesse de toda e qualquer empresa. Portanto, na nossa história, na história do audiovisual, nós temos exemplos de sobra de que, às vezes, as empresas, mas, sobretudo, os lobistas das empresas, às vezes lançam argumentos
argumentos ardilosos como esses, de que, olha, se você adotar tal lei, eu vou sair daí. Mas só quem diz isso é o lobista, na verdade, porque o executivo da empresa sabe que as razões pelas quais ele atua no Brasil são razões muito mais profundas. E ninguém ousaria, ninguém trabalha com a ideia de não ter o mercado brasileiro como um mercado importante na sua carteira. Quanto a essa hipótese exótica que o atual governo tem ventilado, encomendou, inclusive, e pagou um estudo para que incluísse no estudo da OCDE a ideia de que a Anatel e a Ancine deveriam se fundir. E aí também, mais uma vez, é preciso desmistificar. Esse tipo de estudo não é um estudo internacional neutro, feito em outra parte que se traz para cá. Não, normalmente é um governo local que põe o dinheiro no organismo internacional, que contrata, por sua vez, consultores escolhidos pelo governo local para escrever um parecer segundo os seus interesses. É o que aconteceu nesse caso Anatel Ancine e é o que, a meu ver, move os interesses de quem está debatendo uma hipótese de fusão Anatel Ancine. Veja, a Anatel tem uma profunda expertise em regulação de redes, em regulação de infraestrutura de serviços de telecom. Ela conhece como ninguém serviços de telecomunicações no Brasil. Agora, seja porque isso não está nos seus objetivos, seja porque isso nunca lhe foi designado, seja porque não compreendem a relevância, a Anatel não entende de serviços audiovisuais. Ela não regula a programação, ela não regula a TV aberta, ela sequer se dedicou a entender os meandros do funcionamento do mercado de produção, programação e empacotamento de obras audiovisuais. Isso é uma questão específica. Por essa razão, a Agência Nacional do Cinema tem motivo para existir. A construção de uma regulação muito sensível, muito específica, que exige habilidade, que exige amplitude, que não pode ser cega nem burocrática, para poder lidar com uma coisa tão cara que é o direito à expressão das pessoas, a liberdade de expressão, a possibilidade de circulação de múltiplas opiniões diversas. E é isso que diz respeito à regulação do audiovisual. Ela é uma regulação econômica que precisa garantir pluralidade, que precisa garantir diversidade e, portanto, requer um conhecimento específico. Qual é a vantagem de você fundir órgãos que têm naturezas diferentes, especialidades diferentes? Seria simplesmente fazer desaparecer uma dessas regulações. A meu ver, aqueles que defendem a fusão entre a Anatel e a Ancine, na verdade, gostariam de propor a extinção da Ancine e da regulação do audiovisual. Mas, de uma maneira um tanto envergonhada, apresentam isso numa forma nova, que é essa forma de fundir os dois órgãos, para, na prática, esvaziar o funcionamento, a regulação dos serviços audiovisuais, que, a meu ver, basta ver o exemplo europeu, o exemplo americano, o exemplo canadense, o exemplo coreano, o exemplo japonês, o exemplo australiano, segue tendo motivo para existir a regulação de audiovisual, que, aliás, no Brasil é um comando constitucional e deve seguir recebendo a atenção do Estado brasileiro. Eu diria que, em condições normais de temperatura e pressão, uma ideia exótica como essa não prospera. Vera, eu fiquei te observando durante a resposta do Manuel e parecia que você estava concordando, certo? Concordo totalmente. Acho assim, totalmente impossível juntar esses dois órgãos. Acho que só tratam de questões totalmente distintas. Um trata de emissão de conteúdo, distribuição de conteúdo, o outro trata de conteúdo. É outra coisa totalmente diferente, não há como juntar esses dois órgãos. Se fosse para juntar, eu acho que é exatamente isso que o Manuel falou, é para extinguir um deles, e seria exatamente o maior interesse hoje, eu acho que está no produto, no conteúdo, isso daí é que vale realmente. Então, eu acho que a extinção seria justamente dessa área da Ancine. Eu agradeço a presença de vocês no nosso programa e esse foi mais um episódio do TV Senado 25 anos. Nesta série, nós tratamos de temas relacionados à comunicação, como fake news, liberdade de imprensa, comunicação pública, regulação. Para acessar outros programas, acesse nosso site. O endereço é senado.leg.br/tv
ou o canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.